De hoje, a gente vai falar sobre as doenças do sistema cardiovascular. A primeira doença é a anemia, que é a destruição das hemácias, dos glóbulos vermelhos. O que pode causar a pessoa? Cansaço, palidez e até mesmo anorexia, ok? Eu vou falar agora para vocês, vou mostrar para vocês uma imagem do sangue de uma pessoa que tem anemia, uma pessoa anêmica. A próxima doença é a leucemia. A leucemia, ele é um tipo de câncer que ocorre na medula óssea. A medula óssea, ela fica dentro dos ossos longos, ok? No quadril ou no fêmur. Essa medula óssea, ela produz as células do sangue, os leucócitos, os glóbulos brancos. Lembrando que os leucócitos, ele faz a nossa defesa do nosso corpo, ok? Então, como que acontece esse câncer? O que ele faz no nosso corpo? Ele faz que a produção maior de glóbulos brancos, né, grandes, né, mas sem a característica de defesa. Então vai ter glóbulos brancos, leucócitos grandes, tá? Mas que não vai ter aquela função de defender, então ele não vai servir para nada. Então a pessoa fica aqui sem defesa no nosso organismo, sem defesa no sistema imunológico. A leucemia, ela tem cura, tá? Com transplante da medula óssea de um doador compatível. Tem que ter o mesmo tipo sanguíneo, tá? E o mesmo fator RH, ok? Essa imagem é do sangue de uma pessoa. Vocês podem ver que o sangue normal tem os leucócitos bem pequenos, tá? E tem maior hemácias. Já com o sangue com leucemia, tem maior, né, os glóbulos brancos dos leucócitos e tem poucas hemácias. O infarto, ele é um entupimento das veias do coração. Geralmente acontece com entupimento de gordura. Então entope essa veia e o sangue com oxigênio não consegue chegar no coração, do músculo do coração. E esse músculo ele para de funcionar sem oxigênio. E sem bater o coração, a pessoa vem a óbito, ok? Vários fatores têm um infarto, ok? Pode ter alimentação, pode ser genético, pode ser também pelo cigarro, ok? A hipertensão, ela é causada pelo aumento da pressão cardíaca, ok? Nosso corpo tem que ter uma pressão para o nosso sangue ir lá na nossa cabeça até a pontinha no nosso pé e assim vai, tem que ter uma velocidade. Com a pressão alta, essa velocidade ela vai bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. E pode chegar o quê? Que as veias não aguentem. E pode acontecer o quê? O AVC, acidente vascular cerebral. O que acontece? Com essa pressão forte do nosso corpo, o que acontece? A veia que está no nosso cérebro, ela não aguenta essa pressão, essa velocidade e ela explode, ocorrendo sangramento no cérebro, ok? Pode levar a pessoa à morte ou a pessoa pode ter sequelas ou até não, depende do caso, ok? Pode também ter um infarto, que é a mesma coisa, a vez de esse entupimento das veias, vai ser a explosão das veias. As veias vão ir muito rápido, e elas não vão aguentar essa velocidade. Então elas podem se romper, ok? E também pode paralisar os rins. Lembrando que os rins, ele filtra o sangue. Então, com a velocidade desse sangue, os rins não vão aguentar aquele trabalho intenso que eles têm. Então, o que acontece? Ele vai fazer o quê? Parar o órgão, ok? E a hipertensão pode ter também genético ou também pela alimentação, ok? Exemplo do sal, o sal de cozinha. Se esse sal de cozinha, ele tem o iodo. E o iodo faz o quê? Que a velocidade do sangue aumente. Então as pessoas têm que comer o quê? Menos sal, ok? Para ter o quê? Menos velocidade nessa pressão, ok? E a última doença, né, que são as
Varizes. As varizes é a dilatação das veias. As veias têm um fluxo, tem uma direção certa para ir o sangue, tá? E elas têm como fosse válvulas que fecham e abrem para não ter o refluxo. Refluxo é voltar o sangue, ele tem que ir em uma direção correta. E quando essas válvulas de abrir e fechar, elas não fecham e abrem direito, elas têm o quê? Uma dilatação. Essas varizes podem ocorrer dores, ok? E pode até precisar operar. Eu vou colocar agora umas imagens para vocês das varizes e também do fluxo sanguíneo nas veias, ok? Então, vamos lá. Para fechar esse tema de doenças cardiovasculares, vamos falar das parasitoses, tá? Do sistema cardiovascular. Parasitoses é dos parasitas. Os parasitas são seres que têm que viver obrigatoriamente dentro de um outro ser vivo, ok? Bora lá. Vou falar de duas doenças. A primeira é a malária. A malária, ela é causada pelo mosquito Anopheles. Esse mosquito, na saliva dele, tem um protozoário. São ser vivos que causam doenças. Esse protozoário, ele vai lá na corrente sanguínea e destrói as hemácias, ok? Então, as pessoas podem ter febres e outros sintomas. Vou colocar agora para vocês imagens sobre a malária, ok? E vou explicar mais um pouco sobre essa doença. Nessa imagem, você pode ver o mosquito Anopheles, tá? Ele que é o transmissor da malária, ok? Na segunda imagem, você pode ver que com a picada do mosquito, na sua saliva, né, que eu disse lá, tem os parasitas, né? São os protozoários. Você pode ver ele indo aí, depois ele vai para a célula do fígado e depois ele vai destruindo as hemácias, tá? E essa destruição causa uma febre muito alta. Doença de Chagas. A doença de Chagas, ela também é pelo um protozoário, mas agora o seu vetor, o que segura, né, que leva esse protozoário é um percevejo, o barbeiro, ok? Essa doença tem muito lá do norte do Brasil, ok? E vocês ficam pensando, poxa, mas por que ele é chamado de barbeiro? Porque ele pica mais no rosto. Vou contar direitinho, vamos lá, parte por parte da historinha. Vamos lá. Primeiro, o barbeiro, ele pica à noite, tá? Mais à noite. Então a pessoa vai cobrir o corpo e deixar o rosto para fora. E ele vai lá no rosto da pessoa e pica. Esses percevejos, eles vivem geralmente em casas de pau a pique. Casas de pau a pique são casas de barro, tem frestas. São espacinhos entre os tijolos, entre a parede. Ele fica ali durante o dia. Durante o dia ele sai e vai lá picar a pessoa no rosto. Beleza. Ele vai se alimentar do sangue dessa pessoa. O intestino dele, né, o sistema digestório é curto. Ao mesmo tempo que ele está se alimentando, ele está fazendo suas fezes. Então, aquelas fezes se misturam com o seu sangue, né? Pelo ferimento, pela abertura, e entra na corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea, né? Ela vai ficar agora com o protozoário correndo ali. Esse protozoário, ele vai lá na corrente sanguínea e vai chegar no músculo do coração, tá? Ele chegou lá no músculo do coração, que chama-se miocárdio. Ele se instala ali.
que ele faz com esse músculo? Ele faz esse músculo crescer. Ele vai crescendo, crescendo com o tempo. E com o tempo ele vai ficar grande demais, vai ficar fraco, porque ele não vai ter tanta força para bombear o sangue com aquele tamanho. E um dia esse órgão, né, o coração, ele para de bater, ok? Essa doença ela não tem cura, ok? A doença de Chagas tem esse nome porque quem descobriu essa doença foi o cientista Carlos Chagas, ok? Que está aí nessa imagem aí. Na primeira imagem, vocês estão vendo o percevejo barbeiro. Ele que é o transmissor da doença de Chagas. Na segunda imagem, vocês estão vendo como que acontece, né, a doença no nosso corpo. E na terceira imagem, vocês estão vendo como que fica o órgão, né, o coração, com essa doença. Vocês podem ver na primeira imagem, né, o coração está saudável. Na segunda já está um pouquinho maior e não está tão da mesma cor que o outro, já está ficando um coração doente, um coração que não recebe todo o oxigênio necessário, tá? E na terceira imagem ele é grande, que ele fica muito fraco, não consegue bombear direito o sangue, ok? Então por hoje é só, até a próxima aula.